e do Espírito Santo. Amém. Enquanto você vai se sentando, suavemente. Espírito, Espírito, que desce como fogo, bem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Que maravilha, não é? Boa noite, minha gente. É uma alegria estar aqui com vocês e primeira vez nessa paróquia, aqui a convite do Walter, justamente uma graça realmente estar aqui, porque a paróquia fica no alto e daqui se enxerga a cidade. Eu ia morrer aqui em Belo Horizonte e não ia saber que aqui atrás tinha um morro que o pessoal subia para orar também, católicos e evangélicos. Não é ir passando para chegar até aqui, ele me mostrava, mas a paróquia fica no alto. Quer dizer o quê? Que é no alto que se encontra com Deus. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, quando os homens e as mulheres queriam falar com Deus, queriam ter um colóquio com o Senhor, queriam escutar o Senhor para aquilo que deviam fazer, para as decisões que precisavam tomar, para a vivência que precisavam, eles buscavam o alto, porque é no alto que se encontra o Senhor. E não é por acaso que essa paróquia está no alto, de modo que aqui no alto desse monte o Senhor se revela de forma maravilhosa, poderosa, como há pouco nós acabamos de experimentar. Que interessante, o que nós vamos pregar agora, já experimentamos por antecipação, porque esta oração que o Walter e os irmãos aqui conduziam, o Ministério de Música, já nos levava justamente a beber desta água viva que só o Senhor tem para nos dar. Esta água a gente não encontra em nenhum rio, por mais límpido que seja. Esta água a gente não encontra em nenhuma riqueza que o mundo possa nos oferecer. Esta água vem do alto, vem do coração misericordioso do nosso Deus. E é esta água viva que nos faz viver, esta água viva que nos faz ressuscitar, é esta água viva que é capaz de nos curar e libertar, é esta água viva e somente ela que é capaz de nos conceder a vida nova em Cristo Jesus, que todos e cada um de nós, sem exceção, queremos viver mais e cada vez melhor. Verdade ou não é? Então, minha gente, estamos no lugar certo e na oração certa e com a palavra de Deus absolutamente correta. Então, eu te convido agora, por favor, se você tem aí a sua Bíblia, pega aí no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 1 até o versículo 10. E que maravilha, é uma das mais belas passagens da Sagrada Escritura, onde justamente Nosso Senhor se encontra, minha gente querida, com aquelas pessoas que não eram queridas, não eram amadas, não eram respeitadas, não eram nem mesmo consideradas. Mas Jesus, nosso Senhor, passa pela vida delas e neste encontro é capaz de realizar maravilhas. Evangelho segundo São João, é o quarto dos evangelhos, né? Primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 4, versículos de 1 a 10. Claro, essa passagem é mais longa, mas vamos ficar aqui nesses 10 versículos. E olha que maravilha, acompanhe comigo, por favor. João capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó,
que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali uma fonte, havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, e era por volta do meio-dia. Veio então uma mulher da Samaria buscar água, e Jesus lhe disse, e presta bem atenção nesta frase que Jesus disse a essa mulher, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E agora a outra palavra importante. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode aplaudir. Gente querida, que as palavras do Santo Evangelho perdoem sempre os nossos pecados. Amém. Olha que maravilha esta passagem que nós acabamos de escutar. Interessante, gente querida, que Israel, o Estado de Israel, é mais ou menos como uma daquelas faixas ali, ó. É uma tirinha, o Estado de Israel. É uma tirinha correspondente ao menor estado que nós temos aqui no Brasil. Dos 27 estados brasileiros, o menor, não é? É o estado que um dia ainda chega lá, não é? É o estado que quer Sergipe, né? Quer Sergipe, mas ainda não é. É Sergipe, o menor estado do Brasil. O estado de Israel é no tamanho do menor estado brasileiro, ou seja, o estado de Israel é pequenininho. E é dividido, como vocês sabem, em 3 regiões que o Evangelho aqui narrou. Na parte mais abaixo, no sul, fica a Judéia, onde está Jerusalém, Belém e outras cidades. No centro está a Samaria, onde Jesus se encontra com esta mulher, e que eram os samaritanos absolutamente odiados pelos judeus. Os samaritanos eram considerados pelos judeus nem como pessoas, eram tidos como cães, cachorros, ou seja, gente inferior. Era assim que os judeus o observavam na época de Nosso Senhor. Mas ao centro ficava Samaria, e ao norte, na parte de cima, justamente a região da Galileia, onde estava Nazaré, que Jesus viveu os 30 anos da sua vida juntamente com São José e Nossa Senhora, e ali todas aquelas cidades da Galileia, não é? Como você se recorda, Cafarnaum, Magdala, e várias outras ali, o filho da viúva da cidade, portanto, de Naim, e assim por diante. Então em Israel, que é uma tirinha, mais ou menos como aquele vitrô ali, dividido em 3 regiões, Judéia, Samaria e Galileia. Jesus tinha saído, portanto, da Judéia, estava por ali em Jerusalém, e estava indo para a Galileia. E então disse o Evangelho, ele teve que passar pela Samaria. Mas esse teve que passar, não passou tipo assim, ai meu Deus, tomara que ninguém me veja, deixa eu passar aqui. Não, muito pelo contrário. Onde Nosso Senhor passa, minha gente, como a gente cantava antigamente na renovação, não é? Quando, como é que é aquela musiquinha? Jesus Cristo está passando por aqui, não é? Eu não sou cantor, o pessoal é que canta bem, não é? Quando Ele passa, tudo se transforma, não é? A tristeza vai, a alegria vem, etc e tal. Quer dizer, Jesus passou por ali, não que não quisesse, muito pelo contrário. Passou pela Samaria, especialmente por essa cidade chamada Sicar,
justamente porque queria. E queria por quê, meus irmãos e minhas amadas irmãs? Porque Jesus, nosso Senhor, e isso deve estar gravado na nossa mente, no nosso coração, Jesus, nosso Senhor, Ele não veio para A, B, C ou D. Jesus veio para todos. O nome Jesus significa Deus salva. E São Paulo fala que a vontade de Deus é esta: que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, a saber, Cristo Jesus. Então esta é a missão de Jesus: salvar, e salvar o maior número possível de pessoas. E justamente então, aqueles que os judeus odiavam, que chamavam de cães, que não eram considerados como gentes, que viviam à margem, que não tinham os benefícios nem econômicos, nem sociais e muito menos religiosos, que viviam então marginalizados, os samaritanos. Jesus passa por ali e chega então àquele poço, que era um poço que foi fundado, que foi perfurado por um dos patriarcas, Jacó. Você sabe que Jacó é um dos patriarcas de Israel, não é? Abraão, Isaac, Jacó são os pais de Israel, e a partir deles é que foi formado todo o povo de Israel, e de onde nos veio o divino Salvador. Pois bem, Jesus então chega naquele poço, claro, com sede, é verdade, porque Jesus, nós temos que ter presente que Jesus era gente como a gente, em tudo, menos no pecado, porque foi justamente o pecado que ele veio nos libertar. Porque qual é o salário do pecado? Afirma São Paulo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que nosso Senhor veio trazer. Pois então, Jesus, minha gente querida, então, humanamente falando, como eu e você, se a gente caminha muito, se a gente dá uma corridinha, se a gente anda por aí, também é natural que a gente sinta sede. E Jesus também andando, e repare bem, de Jerusalém até Nazaré, para você ter uma ideia, são mais ou menos 250 quilômetros. Ora, vou diminuir um pouquinho, porque a diminuição é correta, 150 quilômetros. Mas é muita coisa. Experimenta andar 150 quilômetros a pé. Vai sentir ou não vai sentir sede? Vai dar ou não vai dar fome? Claro que vai. Então nosso Senhor para no poço, e hora do meio-dia, quer dizer, hora da comida, é hora das pessoas buscarem também a água para lavar a louça, etc e tal. E aí justamente vem essa mulher, que é ali, minha gente querida, é assim o sinal, era o símbolo de todo aquele povo samaritano excluído pelos judeus. E essa mulher vem então, vem buscar água, e Jesus, sentado à beira do poço, ele diz para ela, e aqui está a primeira e mais importante palavra da nossa meditação de hoje. Jesus diz para ela: filha, dá-me de beber. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Apenas que ela pegasse um pouquinho de água e dasse para ele, porque o poço era fundo e ele não tinha balde, como ela vai dizer depois. Então quer dizer, ela tinha que descer ali o baldinho dela na cordinha e pegar a água. Mas ele não estava falando apenas dá-me de beber, no sentido que ele estava querendo matar a sua sede apenas. Não, minha gente. Se você andar um pouquinho mais na Bíblia, esse é o capítulo 4 do Evangelho de São João. No capítulo 19, quando nosso Senhor está na cruz, e antes de morrer, nosso Senhor diz assim, textualmente, São João nos revela isso ali no capítulo 19, versículo 28, Jesus falando: tenho sede. E aí até você se lembra que embebedaram um pouquinho aquela esponja, e botaram lá na boca de nosso Senhor, e ele cuspiu assim de lado. O que significa isso? Jesus pedindo para essa mulher aqui no capítulo 4: tenho sede, ou melhor, dá-me de beber. E lá no capítulo 28, tenho sede.
O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que muito mais do que a água que sacia o nosso corpo pelo desgaste e etc., Jesus estava dizendo: eu tenho sede de almas. Dom Bosco, um grande santo católico, patrono da juventude, ele tinha justamente esse lema: dai-me almas e ficai com o resto. Dai-me almas e ficai com o resto. Quer dizer o quê? Que o mais importante para Jesus não são as coisas que passam, não são as coisas que estão aí por este mundo. O mais importante para Jesus é o ser humano, é a pessoa, são os filhos e as filhas de Deus. E que naquele momento ali, claro, aquela mulher estava vivendo uma situação de exclusão, e ela mesmo se sentia dessa maneira. Tanto é que você repara que no diálogo dela com Jesus, ela vai falar depois: ora, como é que você pede de beber a mim que sou samaritana? Quer dizer, uma mulher que já estava inclusive conformada. E nós nunca podemos ficar conformados com a situação que nos encontramos, seja ela qual for, boa ou sobretudo ruim, porque nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós somos o quê? Homens e mulheres a caminho. Nós não podemos ficar parados. Como eu gosto de dizer brincando, não é? Água parada dá bicho, dá dengue. Carro parado não ganha frete, é ou não é? A nossa vida é movimento. Em situações boas ou ruins, não podemos cruzar os braços. Você imagina, por exemplo, se nós, na situação atual do nosso amado Brasil, terra de Santa Cruz, porque esta é a verdade. Então não é o mal que vai prevalecer ou vai ter a última palavra. Quem tem e terá a última palavra também no nosso Brasil, terra de Santa Cruz, é o Senhor. É o Senhor. Não é o mal, a maldade, a corrupção e essa desgraça que nós estamos tocando aí, não. Não. Quem tem e terá a última palavra também no nosso Brasil é o Senhor. Mas você imagina que o Senhor terá a última palavra, sim, mas através de quem? De homens e de mulheres que não cruzam os braços, que não aceitam a situação que estão vivendo, que não se conformam e que dizem: não, eu não quero, basta. Eu vou mudar essa situação, eu vou fazer diferente, eu vou dar a volta por cima, eu vou começar de novo, eu vou perseverar. Não é assim que a vida acontece, minha gente. Não é assim que a gente chega longe. Não é assim que a gente faz a diferença. Não é assim que as coisas são transformadas. Ora, se o Walter, depois da experiência de Deus que teve, da sua mudança, e o processo continua, é claro, não tivesse tomado a iniciativa, conversado com o padre, começado esse grupo, reunido os amigos, etc e tal, nós teríamos o grupo de oração que temos hoje? Sim ou não? Não. Então ele teve que fazer uma coisa. Claro, eu estou falando ele aqui porque eu conheço aqui o Walter, mas com certeza outros tantos estão com ele, não é verdade? Quantas pessoas que oram, que intercedem e etc, para que o grupo aconteça. Mas gente, esta mulher já estava conformada, e ela diz para Jesus: ora, por que você pede de beber a mim, sendo eu uma mulher samaritana? Quer dizer o quê? Ela já estava conformada em ser uma mulher desprezada, em ser uma mulher excluída, em ser uma mulher tida assim como uma espécie de ser inferior. Não, minha gente. Diante de Deus, o homem não é mais do que a mulher não é mais do que o homem. Diante de Deus nós temos a mesma dignidade. E é bonito que durante o casamento, as celebrações de matrimônio, muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar isso aos noivos, e até dizer assim para eles, diante daquela passagem magnífica, quando Deus de Adão vai criar Eva. E é interessante que para criar Eva, não é? A partir do homem, então coloca sobre o homem um profundo sono. E depois que o homem está então naquele profundo sono,
é que Deus então cria a mulher. Mas muito interessante, o que fala o livro do Gênesis? Criou a partir do quê? Da costela, do lado. A gente fica se perguntando, mas por que não tirou da cabeça? Já que a cabeça é tão boa, é onde está o nosso cérebro, capacidade de raciocínio, inteligência, etc. e tal, por que não tirou da cabeça? Justamente para que um não fique achando que é mais do que o outro. O marido que chega e diz: ó, com quem você está falando? Aqui mandou eu. Ou de vez em quando também a mulher, né? Porque tem mulher que o caboclo pia fino em casa. A mulher, o marido, não, eu vou. Que vai, o quê? Pode, fica aí. Vai sair nada, não. Não. Silêncio. Tem mulher que sai de baixo. Mas por que não tirou da cabeça? Por que não tirou dos pés? Os pés são tão bons, nos levam tão longe. Como diz o salmista: benditos os pés que evangelizam sobre o monte. Por que não tirou dos pés? Para que no matrimônio, na família, um não fique pisando no outro. Gente, não tem coisa mais feia, mais medonha do que o marido pisando na mulher, do que a mulher pisando no marido, ou os pais pisando nos filhos, ou os filhos pisando nos pais. Verdade ou não é? Não tem coisa mais medonha que isso. Mas nosso Senhor não fez isso. Quando colocou um profundo sono no homem, não tirou nem da cabeça e tampouco dos pés. Tirou de onde? Do lado. Para dizer o quê? Que o homem e a mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. O homem não é mais, a mulher não é mais. Ambos têm a mesma dignidade. São diferentes, mas têm a mesma dignidade diante de Deus. Oh, minha gente, esta mulher samaritana, ela já tinha assumido que não tinha dignidade, que realmente eles eram uma espécie de seres inferiores, que os samaritanos eram um povinho qualquer e etc., segundo a concepção judaica da época. Mas Jesus, nosso Senhor, com amor e muita misericórdia, Jesus muda isso, minha gente. Como a gente cantou, né? Ou tentou, ou aqui intuiu aqui a musiquinha antiga, aonde Jesus chega, tudo se transforma, tudo se renova, tudo verdadeiramente refloresce, ressuscita. Onde Jesus é invocado, onde Jesus é amado, onde Jesus é adorado, onde Jesus é chamado, você não tenha dúvida nenhuma, tudo muda. E é por isso que a gente diz, isso não é frase de efeito não, isso é a mais bela verdade. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Ah, professor Hamilton, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece fulano, é porque o senhor não conhece Beltrano, é porque o senhor não sabe como é que é a situação de Cicrano. Não, professor, olha, pau que nasce torto às vezes vai morrer torto. Mentira. E sabe por que é mentira? Porque Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Com ele não tem essa não, esse negócio de pau que nasce torto, morre torto, não, ele endireita. Para Jesus não existe aquela síndrome de Gabriela. Já ouviu falar de síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. Não tem aquelas bobeirinhas lá? Da novelinha lá do Jorge Amado? Gabriela, cravo e canela? A musiquinha dizia assim, Gabriela, cravo e canela. Quer dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Para Deus nada é impossível. Não há pessoa, não há coração, não há vida, não há situação, não há realidade, por pior, mais dura ou estranha que seja, minha gente, que pelo divino poder de Deus não tenha a possibilidade de mudança, pois tem. E esta mulher é a testemunha disso. Primeiro lugar, que ele veio para todos, que para ele não há excluídos, que para ele, inclusive, aqueles que são tidos como os piores desse mundo, para ele são os preferidos. Ele veio, conforme ele disse noutra passagem do Evangelho: eu não vim para os saudáveis,
Eu não vim para aqueles que já se acham santos, quase canonizados. Não, eu vim para os enfermos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os necessitados. Mas olhe a segunda palavra agora. Depois que nosso Senhor então pede a essa mulher: dá-me de beber. E ela então vai, tadinha, por causa da situação dela, ela vai meio que refutar o Senhor. Mas como é que pode? O Senhor pede para mim, que sou samaritana, sendo o Senhor judeu? Quer dizer, você está aí em cima, eu estou aqui embaixo? Não. E aí Jesus então proclama essa segunda palavra. Olha que maravilha. Olha aí na sua Bíblia novamente. Oh, coisa maravilhosa. É o versículo 10. Olha o que Jesus responde para ela, diante da situação que ela já tinha proclamado, diante da situação que ela já tinha literalmente aceito. Ou seja, eu sou um nada, eu sou uma pessoa excluída, eu nasci para viver desse jeito, a minha vida está fadada, está condenada. Ela já entendia dessa maneira. Mas olha o que Jesus fala aí no versículo 10, e é a palavra de bênção para nós. Olha aí, ó. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele daria a água viva. Gente, que maravilha, que maravilha. Vou repetir porque isso não é por acaso. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Oh, minha gente, olha, nós estamos aqui num grupo da Renovação Carismática Católica, não é isso, meu filho? Pois então pronto. Sabe qual é o lema da Renovação Carismática Católica para esse ano de 2017? Qual é o lema? Está lembrado? Não tem problema, eu lembro. Veja só, o lema geral para a renovação esse ano era aquela passagem do Evangelho, onde justamente o arcanjo Gabriel, ele aparece a Nossa Senhora menina e anuncia para ela a salvação. Lucas 1:35. E aí o que o anjo Gabriel diz para Nossa Senhora, a nossa Santíssima Mãe? Ele diz exatamente assim, anuncia, ela pergunta como é que se fará isso, não duvidando, mas perguntando mesmo, na inocência e na pureza santíssima de Maria, e ele então responde, e é a passagem que é o lema da renovação para esse ano de 2017. E o anjo diz assim a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo virá sobre ti. Gente, esta mulher samaritana, ela teve ali, nesse encontro com Jesus, a possibilidade de beber não apenas a água que mata a sede hoje, amanhã você precisa beber de novo, e assim todos nós vivemos até quando fecharmos os olhos. E essa água é importante, por isso que a gente não pode poluir rios, etc, etc, etc. Ok, mas Jesus deu para aquela mulher ali a água viva do Espírito Santo. E é exatamente essa água viva do Espírito Santo, gente querida, a única capaz de nos purificar das nossas impurezas, de nos arrancar da prostração, de nos libertar do medo, de nos desparalisar das paralisias que a gente vai experimentando ao longo da vida, de nos arrancar da escuridão e de nos jogar na luz. É a única água possível. E olha que maravilha, o lema da Renovação Carismática Católica para esse ano de 2017 é justamente esse: o Espírito Santo virá sobre ti. E aí, claro, a gente precisa tomar o exemplo de Nossa Senhora e ao mesmo tempo dizer então, como ela disse: olha, então se é assim, aconteça em mim de acordo com a sua palavra. Ou seja, o que a gente rezou agora há pouco: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e muda toda a minha vida.
Vem, Espírito Santo, e renova o meu coração, renova o meu ser, renova o meu interior. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, verdade seja dita, o dia a dia, os nossos afazeres, a luta que a gente trava, se nós não tomamos cuidado, isso vai endurecendo o nosso coração, verdade ou não é? A gente acaba ficando igualzinho àquela música que canta o nosso querido Padre Joãozinho. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Como é que é? Aqui não quer saber, não quer saber de amar, nem sabe. Coração egoísta, ó, quer tudo e não sabe partilhar. Gente, todos e cada um de nós, a partir da boquinha que está falando, corremos esse risco. Não vou nem pedir para levantar a mão, mas talvez quem no dia de hoje, não levanta a mão não, no dia de hoje, por exemplo, foi contrariado, alguém pisou no seu calo, você teve às vezes um contratempo que te deixou chateado, com raiva. Todo santo dia a gente passa por situações assim. O saudoso Padre Léo, a quem amo muito, o saudoso Padre Léo dizia uma coisa absolutamente verdadeira. Ele dizia que as pessoas que a gente mais fere nessa vida são as que a gente mais ama. Ué, mas justamente por quê? Porque são as que a gente mais convive, é ou não é? E às vezes, quanto marido e mulher machucado, ferido, o homem não reparou, mas machucou a mulher. Aquela palavra foi maldita, quer dizer, dita de forma errada, no momento inadequado. Aquela brincadeira não caiu bem. E aí, se a gente não se apercebe disso, aquilo vai se acumulando, e o coração vai ficando, minha gente, petrificado. Verdade ou não é? E aí a gente vai perdendo, sabe o que? O ânimo. O ânimo quer dizer a vida. A gente já não vai tendo coragem. Vamos lá no grupo de oração hoje? Não, eu rezo em casa mesmo. Não tem muitos que fazem isso? Vamos na missa hoje? Não, eu vou assistir pela televisão. Não, vamos lá visitar aquela pessoa doente. Você está meio aí depressiva, meio devagar. Vamos visitar aquele doente lá para você perceber que o problema do outro às vezes é maior que você. Não, vai você, reza lá por mim, não sei o quê. Você percebe? Isso vai acontecendo, minha gente. Nenhum de nós, sem exceção, está ileso a isso. Então é por isso que todos os dias, também não é rema, também não é slogan de renovação carismática católica, ou tampouco de canção nova. Não é slogan. Mas todo santo dia, a primeira coisa que a gente deveria pedir ao abrir os olhos e abrir a nossa boca, até mesmo antes de escovar o dente, é dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, ilumina a minha cabeça para as decisões, para as coisas que eu vou precisar fazer, para as visitas, para o trabalho. Vem Espírito Santo, porque, minha gente, sem a graça de Deus, a gente acaba ficando como aquela mulher ficou, aceitando a situação de miséria, aceitando a situação de inferioridade. Uma pessoa ressequida, uma pessoa seca, uma pessoa árida. Se nós não prestamos atenção, gente querida, nós vamos pouco a pouco indo por esse caminho, por essa ladeira abaixo. Mas olha que maravilha, o Senhor que é bom, que é misericordioso, como passou naquele poço em Sicar, na Samaria, e se encontrou com aquela mulher,
porque Ele está vivo e ressuscitado, portanto verdadeiramente presente no meio de nós, porque foi Ele mesmo quem disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio deles, e nós aqui somos muito mais que 2, verdade ou não é? Portanto, o Senhor está no meio de nós, e se eu e você então, nesta noite, como há pouco falava o Walter, no momento do louvor, da oração e etc. Se eu e você, por acaso, estamos, quem sabe, parecidos como o professor acabou de falar, com o coração meio árido, me sentindo então talvez meio triste, meio cabisbaixo, meio abatido, desanimado, sozinho, na solidão, com o coração apertadinho, doendo, nós estamos no lugar certo. O poço de onde se tira não apenas a água, mas a água viva do Espírito é a igreja, é esse grupo de oração. E aqui o Senhor também se encontra conosco em pleno 2017 para nos dizer, como disse aquela mulher: ora, minha filha, se tu soubesses quem te pede, dá-me de beber, tu pensarias 2 vezes, e você mesma é que pediria, não é? Dá-me desta água viva, e Ele te daria. Portanto, minha gente, é desejo de Deus, é vontade de Deus que eu e você bebamos mais e cada vez mais esta água do Espírito Santo. Monsenhor Jonas Abib dizia lá na Canção Nova, Walter, e dizia de forma muito bonita: ora, meus filhos, dizia Monsenhor, quem está cheio do Espírito Santo, pode ficar ainda mais. Pode ficar ainda mais. Quem já ora em línguas pode orar mais. Quem já vem ao grupo de oração pode se encontrar mais com Deus. Quem já reza o Santo Terço pode rezar mais. Quem já realiza uma obra de caridade pode ir além, como gosta de cantar lá o querido Eros Biondini. Enfim, então, quem está cheio do Espírito pode ficar ainda mais cheio. E se por acaso o nível da represa baixou, porque estamos vivendo tempos de seca, verdade ou não é? Se o nível da represa, da nossa represa, deu uma baixadinha, a gente tem a oportunidade agora de receber essa água viva, para que o nível aumente e a gente possa verdadeiramente se saciar no Senhor. E antes de rezar, já vai aí acertando, pegando os instrumentos. Antes de rezarmos, eu quero dizer uma última palavrinha, porque, como eu disse para vocês, o lema da renovação neste ano de 2017 é justamente, não é? Recebereis o Espírito Santo. E esta palavra, ou melhor, o Espírito Santo virá sobre ti. E esta palavra que o arcanjo Gabriel disse a Nossa Senhora, a partir desta palavra, desta docilidade de Nossa Senhora, o Espírito Santo fez morada nela, não é? Jesus nasceu a partir do sim de Maria e o mundo conheceu a salvação. Me deixe terminar dizendo assim: há muitas pessoas ainda que não conhecem a Jesus, verdade ou não é? Há muitas pessoas, até mesmo na nossa casa, na nossa família, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, como eu e você já tivemos. Há muita gente, e Jesus conta comigo e com vocês, para que essas pessoas recebam também a água viva do Espírito, como eu e você hoje estamos experimentando. Mas eles só receberão se eu e você nessa noite imitarmos não aquela mulher na sua fragilidade, mas a mulher, Maria, imitarmos a Mãe de Deus, porque quando o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, Maria então se abriu inteiramente e disse: aconteça, Senhor, então em mim, de acordo com a sua vontade. Ou seja, a docilidade de Nossa Senhora, a abertura de Nossa Senhora, essa docilidade fez com que Jesus fosse gerado nela
e a salvação alcançasse o mundo inteiro. Então vamos ficar de pé, por favor, e continuar rezando, e rezar agora cantando, pedindo mais uma vez que venha sobre nós o Espírito Santo, a água viva de Deus, para que Jesus seja gerado mais e cada vez melhor em nossos corações, realize mais e cada vez melhor as graças, as bênçãos, as curas, as libertações, as renovações, as transformações que só Ele é capaz de realizar em nossa vida, e a partir da nossa vida, na vida daqueles que o Senhor mesmo nos enviará para sermos instrumentos para que eles também bebam, experimentem da água viva que eu e você estamos experimentando agora. Feche os seus olhos e, como Maria, vai dizendo para o Senhor no seu coração: oh Senhor, eis-me aqui também, Senhor. Eis-me aqui nessa noite, Senhor. Eu venho desarmado, eu venho desarmada. Eu não quero estar fechado, Senhor, fechada a sua graça, não, de modo nenhum. Mas, Senhor, eu quero estar inteiramente dócil, inteiramente aberta. Sim, diga para o Senhor: eu quero estar inteiramente disponível para que o Senhor realize em mim as mesmas maravilhas que o Senhor realizou na vida da Virgem Maria, as mesmas maravilhas que o Senhor realizou na vida dessa mulher samaritana, e que a partir desse encontro teve a sua vida totalmente transformada, e que o Senhor realizou na vida de tantas pessoas. Eis-me aqui, Senhor. Vai falando para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu me abro inteiramente e ao mesmo tempo, Senhor, te peço, já que é a sua vontade, então, Senhor, eu quero que a sua vontade seja também a minha vontade, e nesse encontro de vontades aconteça em mim de acordo com a sua palavra. E a palavra de Deus hoje é essa: o Senhor está dizendo: olha, eu quero derramar sobre você a água viva do meu Espírito. Somente o meu Espírito é capaz de te ressuscitar. Somente o meu Espírito é capaz de preencher o seu vazio ou os seus vazios, pois muitas áreas podem estar vazias. Somente o meu Espírito é capaz de renovar não somente a face da terra, mas o seu coração inteiramente. Por isso vai dizendo: vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre cada um de nós, e de modo especial os mais necessitados. Vem, Senhor, vem e realiza agora esse verdadeiro Pentecostes. Realiza agora, Senhor, as mesmas maravilhas que o Senhor realizou no início da sua igreja, e as maravilhas que o Senhor tem realizado nestes tempos que são os últimos, Senhor. Vem, Senhor, vem e derrama sobre nós a tua graça abundante. Que a água viva do teu Espírito nos lave, que a água viva do teu Espírito nos purifique, que a água viva do seu Espírito verdadeiramente nos renove e renove inteiramente. Vem, Espírito Santo de Deus. E cantando, minha gente, peçamos, e rezando, peçamos e clamemos: vem, Espírito Santo de Deus. Canta junto. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. E é o que nós queremos, ao Deus do meu amor. Sim, eu navegarei. Eu navegarei. É decisão, meu irmão, é decisão, minha No irmã. oceano do Espírito, Que maravilha, meu Deus. e ali adorarei. Adorarei quem? Ao
Espírito, Espírito, peçamos juntos, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça com todo o seu coração, Espírito, Espírito, com toda a tua força, com toda a tua vontade, que desce como fogo. Quanto maior a sua necessidade, maior o seu clamor. Vem como em